Olá, estamos gravando novamente mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. O último que nós gravamos, nós mostramos a vocês que a literatura básica é a Bíblia, embora seja um livro cheio de contradições, de erros, de adições, supressões, mas o valor dele está no fato de ter reunido uma série de tradições diferentes que ter-se-iam perdido e, portanto, aqui nós temos a tradução que nós costumamos usar e aqui nós temos a lei de Moisés do Rabino Meir Metzila Melamed e a nossa versão em inglês interlinear hebreu-inglês. Então, embora seja um livro onde se reconheça várias falhas, as tradições que ele reúne são preciosíssimas e ali nós temos o material para fazer o curso que estamos agora, seria o número 7 da nossa série Alquimia, então seria Alquimia 7 e a Criação, seria mais ou menos esse o título que nós vamos dar. E nós já dissemos que há vários comentários. Esse é um comentário em inglês, o Sefer Yetzirah, o livro da criação, porque o foco agora é como criar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um alerta, Apareceu um livro que eu tenho aqui, editado pela ONU, o Reio da Unesco, e seria uma teoria segundo a qual o homem não foi criado. Então, do macaquinho, do Pitecos, até o Homo sapiens, se o homem não foi criado, segundo Darwin, os darwinistas e os neodarwinistas, nosso trabalho será em vão, já que o que nós queremos é recriar o homem. Então, só é possível recriar o homem se o homem foi criado, perdeu o poder criado como criador, perdeu o poder da criação e agora pode se recriar. Então, se aceitarmos o darwinismo, estaremos entrando no que foi chamada a trindade diabólica. Sigmund Freud, que aproveita a teoria de Darwin para dizer que nós somos apenas animais superiores, portanto o id, que é a mente superior mais poderosa, é toda ela instinto, instinto sexual, tudo é sexo, tudo cheira a sexo, nada passa além de sexo. Quer dizer, se o homem é apenas um animal superior, como afirma Darwin, que vem dos pitecos, dos macacos, e é reafirmado por Freud, que no nosso id, a nossa mente mais poderosa, tudo se resume ao desejo sexual, desejo de prazer, eros e thanatos. Então, não há como recriar, o poder de recriar, então não existe. Logo, para podermos continuar o nosso curso, é necessário mostrar dois livros que foram escritos há algum tempo. Esse aqui mereceu ao seu autor o Prêmio Nobel de Medicina de 1965, e nele ele afirma que não é possível não aceitar ou não afirmar que o homem foi criado. Por quê? Porque tudo aponta para um projeto. Então, se não houver um projeto, então nada feito. Então, aqui ele diz, no final diz que desde Descartes o princípio a formulação por Galileu e Descartes do princípio da inércia não fundava somente a mecânica, mas a epistemologia da ciência moderna, abolindo a física e a cosmologia de Aristóteles.
Certamente nem a razão, nem a lógica, nem a experiência, nem mesmo a ideia de sua confrontação sistemática haviam faltado aos predecessores de Descartes. Mas a ciência, tal como a entendemos hoje, não se podia constituir apenas sobre essas bases. Era necessária ainda a austera censura colocada pelo postulado da objetividade, que nega a criação. Postulado puro para sempre indemonstrável, pois é evidentemente impossível imaginar uma experiência que pudesse provar a não existência de um projeto. Então, há um projeto e não existe experiência que pudesse provar a inexistência desse projeto. Mas o postulado da ciência é o postulado da objetividade, que diz que não há um projeto. Olha a contradição da ciência. Mas o postulado da objetividade é consubstancial à ciência. Há 3 séculos guia todo o seu prodigioso desenvolvimento. É impossível nos desfazermos dele, ainda que provisoriamente ou num domínio limitado, sem sairmos do domínio da própria ciência. Contudo, a verdade nos obriga a reconhecer o caráter de finalidade teleonômico dos seres vivos, admitir que nas suas estruturas e performances eles realizam e perseguem um projeto. Portanto, existe aí, pelo menos aparentemente, uma profunda contradição entre a ciência e a investigação científica, entre o postulado da objetividade, que diz que não há criação, e a experiência que ele fez de 25 anos, que diz que tudo foi projetado. O problema central da biologia é essa própria contradição, que cumpre resolver se é apenas aparente ou provar se na verdade é exatamente assim. Então, ele funda aqui uma ciência nova, na qual nós nos baseamos, a Universidade Mackenzie, Michael Berry e outros, da qual eu sou partidário, de que há uma criação, porque tudo na criação revela um projeto. Tudo é projetado. Então tem que haver um projetor. Michael Berry, ou Berry, né, nesse livro A Caixa Preta de Darwin, diz que não dá 50 anos para que a teoria da evolução deixe de ser enganosa. Não houve virtualmente tentativa alguma da ciência de explicar a origem de sistemas biomoleculares específicos, complexos, e muito menos qualquer progresso nesse sentido. Muitos cientistas afirmaram corajosamente que têm tais explicações, ou que as terão mais cedo ou mais tarde, mas nenhum apoio para essa alegação pode ser encontrado em toda a literatura científica, que os cientistas dizem que não encontraremos um jeito de provar que não foi criado, tudo veio do acaso. Mas se não encontramos ainda, encontraremos. Mas nenhuma descrição, nenhuma explicação, nenhum trabalho científico apresentou isto de fato. Mas, importante ainda, há razões irresistíveis baseadas na própria estrutura dos sistemas para se pensar que uma explicação darwiniana dos mecanismos da vida será para sempre enganosa. Então, os dois concordam e nós aceitamos a teoria do projeto inteligente como sendo a única explicação científica. E como dizia o Voltaire para o seu neto, de férias na fazenda dele, quando ele olhou para o céu e o menino perguntou: pai, o senhor é mesmo ateu? O senhor não acredita que há um Criador? Ele disse: meu neto, o universo é um imenso relógio, e como olhando o relógio não ver a mão do relojoeiro? Portanto, ficamos com o projeto inteligente de Jacques Monod, Michael Berry e da Universidade Mackenzie, e rejeitamos a ideia de que o homem veio dos pitecos e naquela progressão, né, aqui seria arte pré-histórica e primitiva,
e naquela progressão ele vai do Ramapithecus, do Pithecanthropus erectus, e através dessa série, que essa figurinha ficou um clássico da evolução, o homem veio do acaso por transformação. Mas, mutação seria a palavra exata. Mas, o professor Jacques Monod diz aqui que tudo foi projetado, portanto há uma inteligência, e que há duas leis da ciência que provam a criação. A teleonomia, que é tudo segue um projeto, e a invariância reprodutiva, ou seja, todos os seres vivos produzem outros seres vivos iguais. Com efeito, desde o princípio, a invariância parece constituir uma propriedade profundamente paradoxal, pois a manutenção, a reprodução, a multiplicação de estruturas altamente ordenadas parecem compatíveis com o princípio da termodinâmica. Este princípio impõe que todo sistema microscópio só pode evoluir no sentido da degradação da ordem que o caracteriza. Ou seja, ou há a invariância reprodutiva, ou aquilo que foi feito, ao se reproduzir e sofrer mutação, ele involui. É exatamente o contrário da evolução. Portanto, vamos admitir, como a maçonaria existe, que todo homem inteligente que quer ser ocultista crê em um Criador. Isso leva à imortalidade da alma. É o principal que está escrito aqui no Corpus Hermeticum, e é o principal que nós vamos fazer agora, né, nesse trabalho, para comprovar que a Bíblia, apesar de todas as suas contradições, supressões, às vezes até erros, adições, em suma, ela traz uma grande contribuição, porque ela é um complexo de tradições. Essas tradições às vezes se contradizem, mas ficam uma coisa. É uma lei biológica, a invariância reprodutiva, ou seja, um ser só pode dar outro ser igual a ele. Isso quer dizer, a reprodução é invariante, não há, portanto, a mutação. Depois, a teleonomia, quer dizer, tudo segue um projeto, até o universo inteiro, os seres que não são vivos também, eles seguem um projeto. Então, o homem caiu. Ao cair, ele saiu do seu projeto original, como já tínhamos mostrado várias vezes, né? Então, o homem foi projetado como o Adam Kadmon, representado por essa figura, caiu e aqui ficou. Então foi criado assim, isto nós cremos, caiu e ficou assim. Então come como um porco, bebe feito um gambá, vive imitando os outros porque ele não sabe quem é ele, fala como um papagaio e tem a brutalidade de um javali. Eliphas Levi Zahed, que é o pseudônimo de Afonso Louis Constant, apresenta essa figura que parece tenebrosa, mas na verdade é a mesma coisa. O bode de Baphomet, o bode de Mendes, na verdade é a mesma coisa, o homem decaído. Tem uma estrela de 5 pontas, que significa que é humano, tem o fogo da inteligência, mas é insaciável como um bode, está sempre mastigando. Entretanto, sabe que tem o poder de dissolver e de coagular, o que seria o caminho para a recriação inicialmente de si mesmo. Perdeu as asas de águia, ganhou as de urubu, mas vamos então recuperar as asas de águia. É o nosso projeto. Então, se não fizermos assim, não chegaremos a nada e não adianta trabalharmos. Então, o que Hermes diz é que há dois mundos, como o próprio Eliphas também colocou aqui, né? Há dois mundos, há dois universos. Esse universo é perfeito,
este universo é perfeito, mas pode sofrer a interferência humana, e foi neste universo que o homem foi criado e criou. E a criação do homem criou um mundo, um terceiro universo, que é onde nós vivemos, né? O universo onde está tudo desordenado, tudo desorganizado, porque o homem não esperou o tempo certo para criar. Então são 3 universos. O primeiro, bom, criado pelo Deus de barba branca. O segundo, bom, mas teria que ser complementado pelo homem, pelo casal criado por Javé, né? Macho e fêmea os criou, o Adão e Eva, que nós usamos metaforicamente, mas o Adão e Eva, enganados pela serpente Tiamat, criou antes do tempo em que teria sabedoria, poder, bondade e sensibilidade suficientes para fazer um universo bom que complementasse a beleza, a bondade, né? o maravilhoso que seria viver no universo de Javé, criado segundo Gênesis 3, e Adão e Eva, no 6º dia da sua criação, ou seja, precisava, da 6ª hora, desculpa, ele precisaria esperar 24 horas, e dentro de 6 horas ele se apressou e criou, e então criou esse universo. E Javé então botou ele para fora do seu paraíso, que era o universo criado por Javé, bom, e que tinha a árvore da vida que ele podia comer para sempre e viver eternamente, mas tinha a árvore da ciência do bem e do mal, que era, na verdade, uma metáfora para o poder de criar, afirmado por alguns idiotas que era uma maçã. Na verdade era o poder da criação, e eles, exercendo esse poder da criação, estamos resumindo o vídeo anterior, né? Esse é o resumo, criaram esse mundo de misérias onde nós vivemos, né? Como Laocoonte, enlaçados por aquela serpente, tendo que sair dela. Então a Bíblia afirma que o homem foi criado. Os comentadores da Bíblia, como Elifas e Papos, mostram que essa criação foi feita perfeita, o chamado Adam Kadmon, mas ele caiu se tornando Adam Belial, e depois ele foi fragmentado no Adão protoplasta. Então o homem busca se recriar. Essa é a grande verdade. Busca se recriar. Pela alquimia, o trabalho será feito assim: uma escada, o mutus liber na mão, o livro das mutações na mão, e o cetro já aqui, a vitória conseguida por este. Este conseguiu. E o enigmático prólogo, que seria isso aqui: passar pela morte do homem velho, ser comida as carnes pelo corvo, portanto, a carne apodrece e é comida pelo corvo, mas nós temos a esfinge, que são os 4 temperamentos, e o material aqui utilizado para refazer tudo isso. Então, cada vez teremos mais material para provar essa tese. Então aqui começamos o início da jornada. O homem só vê à sua frente tudo branco, ou seja, não vê nada. Se você vir à sua frente um horizonte todo branco, isso quer dizer que você nada vê. É a mesma coisa que entrar com os olhos vendados num ambiente, não vê nada, mas está tudo aqui na sacolinha. E o instinto incomoda ele, mandando ele ir para frente, arranhando e incomodando. Para frente para onde? Ora, muito simplesmente para abrir aquela sacolinha e descobrir, então, e dentro dele está 4 objetos que estão aqui: uma espada, uma moeda ou qualquer objeto de metal, nós mostramos uma coroa, um bastão, que significa um bastão florido, né? E uma taça. Então, ouros, espadas, paus e copas, que na verdade equivalem a inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então aqui o buscador, que não via nada, agora já abre os olhos, fez-se a luz, Fiat Lux,
e ele já sabe o que tem. Vai agora trabalhar essas capacidades mentais superiores que foram criadas e que foram degeneradas, exatamente como diz o professor Jacques Monod. Não há possibilidade de evolução, porque a lei da termodinâmica de Newton afirma que para fazer algo é necessário despender energia, e essa energia não se recupera. Portanto, se o homem vai fazer alguma coisa, ou qualquer ser vivo faz um esforço, ele perde energia. Ao invés de ele evoluir, ele involui. Ele, perdendo energia, ele se torna menor do que ele era. Portanto, a involução é o que aconteceu. Então nós deixamos de ser Adão Cadmon e nos tornamos Adão Belial, Adão da queda. E depois fomos adiante e nos tornamos o Adão protoplasta, que seria a multiplicação em vários Adão. Agora só nos resta pegar o Mutus Liber, a cruz das adaptações, que é a mesma cruz que já mostramos várias vezes, que são a ira, o medo, a dúvida e a ansiedade, e com a cabeça posta no ovo de Javé, que nós também já mostramos. Então vamos agora refazer a criação de nós mesmos. Como diz Mestre Eliphas, a primeira coisa que o homem deve fazer é a criação de si mesmo, seja fêmea, seja macho. Então Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Então, quer seja o Deus Elohim, que os abençoou e os mandou reinar, aqueles estão reinando, são imperador e imperatriz, quer seja o homem amaldiçoado por Javé, que perdeu essa dignidade no paraíso e criou esse mundo miserável, desgraçado, esse vale de lágrimas, como diz no Apocalipse, a grande tribulação, que é de onde partem os que vão para o mundo superior, os bem-aventurados. E nós então agora vamos ao nosso trabalho, finalmente, que é atingida a estrela de 5 pontas, quer dizer, consciente desse fato, e aqui apenas consciente, nada mais do que isso. Não fizemos aqui nada mais a não ser nos tornamos conscientes disso. Significa a estrela de 5 pontas, cabeça, braços, pernas abertas, que nós tornamos conscientes desse fato, negamos a teoria da evolução, porque se formos pela ciência, segundo Jacques Monod, o que dá é a lei da termodinâmica afirmaria que o homem involuiu e não evoluiu, e é o que ele dá. A verdade nos obriga a confessar, então é o que ele confessa, e depois do tetragrama nós teremos, quer dizer, de nos tornarmos conscientes dessa triste verdade, nós teremos que evoluir ainda até o hexagrama para poder nos aproximarmos de novo do Adam Cadmon, que é macho e fêmea. O triângulo preto virado para cima, chamado triângulo de fogo, o masculino. O triângulo branco virado para baixo, chamado triângulo da água, ou feminino. E o T, o Tau, no meio, que significa a cruz dos elementos, ou seja, agora já no centro, já portanto dentro do nosso controle. Usar o masculino ou usar o feminino segundo a necessidade. E aí, com o princípio de Hermes, e ele diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre da unidade. A unidade seria essa figura, o hexagrama. Vamos ver se nós a encontramos novamente. Se chegarmos ao hexagrama, chegaremos à unidade. Então, somente através do hexagrama é que nós poderemos, de fato, fazer o trabalho a que nós nos propomos. Voltar a ser aquele ser criado, não caoticamente segundo a lei cega do acaso, como diz Jacques Monod. A lei cega do acaso jamais produziria
o universo que está aí, ele diz claramente, não seria a evolução. A lei da inércia e a lei da entropia mostram que o que seria produzido era a involução, porque a cada esforço o ser criado perderia energia. Perdendo energia, involuiria. E evoluindo foi o que aconteceu conosco. Perdemos energia porque antes de ter o poder de criar sem perder energia, criamos. E então Michael Berry diz: o sofisma do darwinismo é inaceitável para aqueles que sabem disso. Não dou 50 anos para que ele termine deixando de ser ciência. Portanto, Darwin desconhecia o motivo pelo qual ocorriam as variações ao nível molecular, um dos requisitos da sua teoria, mas a bioquímica identificou a base molecular do processo. E pelo que vemos, no interior de cada ser há um projeto que ele cumpre e realiza, como diz Monod. Teleonomia, um projeto que está escrito e ele cumpre. Em última análise, a vida é um fenômeno molecular. Então, evolução significaria um processo pelo meio do qual a vida surgiu da matéria não viva, mais tarde desenvolver-se inteiramente por meios naturais, ou seja, pelo acaso, como colocou aqui o Dr. Jacques Monod, o acaso e a necessidade. Ora, o acaso não nos levaria a nada, levaria à involução, que foi o que aconteceu, e nós temos agora que realmente fazer a evolução. E para isso temos que, curiosamente, rejeitar a teoria da evolução, porque ela é falsa. Não é mais ciência. Então, o que nós temos que fazer é aceitar, como diz Ariel Caplan, The Book of Creation, o livro da criação. E pelo que está comentado nessas páginas e em outras, então atingir o projeto divino da criação do Adam Kadmon, que está aqui simbolizado por Shamash, o Sol Central, e Evé, que seria Yod He Vav He, o Deus Criador do universo onde nós fomos criados, e nós temos ele como modelo para voltarmos a ser o que já fomos um dia. Isto tem sido feito de uma maneira científica através da teoria do projeto inteligente, o Intelligent Design, e tem sido feito pelos místicos através do trabalho da piedade e da oração, pela construção de um templo cujo topo é a cabeça, cuja parte média é o peito e cujo final é o ventre. Então, cabeça, peito e ventre, que nós chamamos nas igrejas, nos templos maçônicos, católicos, judeus ou de quaisquer, vestíbulo, nave e santuário. Então, aqui o modelo foi ampliado porque ele está dentro de um pátio grande que Herodes criou. De qualquer maneira, quer seja pela via mística, quer seja pela via científica, vamos então reconstruir o homem. No nosso caso, como dissemos, alquimicamente, né? Como com essa escada, subindo essa escada, que já mostramos, que é a evolução através de uma voluta, né? O Fibonacci, o projeto Fibonacci, os números Fibonacci, e estudando, portanto, o homem na sua acepção tríplice de cabeça, peito e ventre, vamos reconstruir o Adam Kadmon. Não temos como primeiro não passar pelo Adão Belial, porque o Kadmon está aqui, ainda muito distante da gente. Nós estamos aqui no Belial e aqui nós temos o protoplasta. Então, estamos na fase do Belial, Adão caído. Já mostramos a figura que Elipas usa, tenebrosa, mas já explicamos, temos que voltar aqui. Então, vamos começar pelo boi. O boi é o corpo, o ventre, os instintos, como nós mostramos no Evangelho antigo que nós colocamos aqui diante dos olhos de vocês, né? O templo é, na verdade, o homem,
não importa que templo, catedral gótica, igreja católica, né, um templo maçônico, o templo de Jerusalém, cabeça, essa parte aqui, peito, a parte média e ventre aqui. Ventre quer dizer instintos. Então vamos começar a educar os instintos para sairmos dessa figura triste, né, de um porco, deixarmos de ser um porco que só come feito um porco, bebe feito um gambá, consome, né? Papagaio que fala porque vê os outros falarem, ou então aquela figura que o Eliphas colocou, que é mais triste ainda porque é tenebrosa. Olha, minha gente, se a gente visse o nosso próprio ser no espelho da verdade, nos veríamos assim. O diabo, não. O bode, que é um consumista insaciável, as asas de urubu, que substituíram as asas de águia, né? Mas, positivamente, a capacidade de transformar o grosseiro no sutil, a matéria na energia e a energia na matéria. Então, essa capacidade nós sabemos que temos. A lua negra é a matéria, o ar é a energia, então transformamos a energia na matéria, o sutil no grosseiro, ou a matéria na energia, o grosseiro no sutil. Isso já fizemos com a bomba atômica que destruiu 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Agora vamos aprender a transformar o sutil no grosseiro, o que está aqui no pensamento, logos, o verbo, em um homem, primeiro do que tudo no homem, para a partir de si reconstruir o universo à sua volta. A primeira construção do mago é a reconstrução de si mesmo. Então aquele bode terrível, que seria o nosso corpo astral inferior, então terá que ser levado até se tornar o corpo astral superior, e aí recomporá o físico e nos tornará, pelo menos, homens e mulheres que reinam sobre a criação, segundo o tarô, segundo a didática do tarô. Muito bem. Então, aqui nós temos os vários temperamentos, que já mostramos a vocês, todos eles com determinadas qualidades, que podem ser defeito, mas inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Teremos que usar a vontade do voluntário, né, o colérico, não para fazer o mal e humilhar os outros, como ele está fazendo aqui, mas para fazer o bem, perseguir esse projeto com perseverança, com persistência e não desistir enquanto não chegarmos onde nós queremos. Teremos que usar a inteligência, a memória e a vontade do nervoso para nos termos conhecimento suficiente. Inteligência, conhecimento, memória, guardar esses conhecimentos, vontade, querer crescer no conhecimento até chegar à sabedoria. Então, os defeitos dele se tornam faculdades virtuosas, virtudes. Teremos que usar não a imagem falsa do ativo sanguíneo, mas a imagem que nós temos do Cadmon, voltar a ser o Cadmon, deixar de ser o protoplasta para ser o Belial e recuperar de novo o Adam protoplasta, pelo menos, o Adam Cadmon, pelo menos essa vontade, essa imagem que nós perseguiremos, não as falsas imagens que nós não produzimos nada de produtivo, nada de bom. Ou seja, eu quero vender a minha imagem a qualquer preço, e minto, e mostro coisas que eu não sou, mas todo mundo tem de mim uma boa imagem, uma boa figura, mas tudo isso é mentira. Eu tenho que parar com isso, e agora vou em busca da minha justa imagem, a autoimagem que é verdadeira, e só assim eu vou chegar de volta ao Adam Cadmon. O guloso, que ali é o porco ou o bode,
consumista, consumista, consumista. O fato dele ser gordo é uma alegoria, porque na verdade nem sempre ele engorda. Às vezes ele é magrinho, come feito um desgraçado e não engorda, de tão ruim que ele é, diz a mãe. Fulano é tão ruim que ele come, come, come e continua magro. Então não é o fato de ser gordo, aqui é uma alegoria. Consumir, consumir. E nós teremos que reduzir esse consumo ao necessário. O homem não precisa de muito para ser feliz. Use o que você tem e adquira o que você não tem, mas precisa. A lei é: eu preciso ter aquilo de que eu tenho necessidade. Pronto, essa é a lei. Eu tenho milhões, mas qualquer carro me leva para qualquer lugar. Eu vou comprar um carro zero, um carro bonito, segundo o meu gosto, mas não vou fazer o absurdo de comprar um carro daquele de corrida, aquelas extravagâncias importado e tal, como fez o Ike Batista e depois teve que vender porque tudo foi roubado. Então o consumo que ele tinha o levou a ser um transgressor, a um malfeitor. Portanto, nós teremos que recuperar as qualidades do homem superior. E quais são as qualidades do homem superior? Estão aqui. Na nossa mente agora, nós vamos usar a prudência, desejo do êxito, nossa energia, a verdade acima de tudo, a bondade, a confiança e a harmonia. Ou seja, a cruz dos elementos vai ser transformada. E nós, então, teremos a capacidade de substituir as quatro, vamos dizer assim, as quatro coisas más da cruz, o medo, a dúvida, a ira e a ansiedade, que são na verdade os quatro braços da cruz, serão neutralizados pelas quatro virtudes cardeais, que são a esperança, isso são as teologais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, primeiro de que tudo, teremos que deixar de carregar essa pesada cruz, que é o medo, a ira, a dúvida e a ansiedade, e pegar a cruz de Jesus Cristo, que ele diz: tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve, e eu sou manso e humilde de coração. Então vamos exercitar. Nós nascemos com 3 dons: a fé, a esperança e a caridade, que a maçonaria coloca na escada que leva do altar até o céu. Mas as virtudes cardeais não são dom de Deus, são mérito, conquistadas pelo esforço. O reino de Deus é tomado pela força e só os fortes os conseguem, porque vamos substituir o medo pela fé, a dúvida pela fé, né? O medo pela fortaleza, né? A ira pela temperança e a ansiedade pela prudência. Teremos que prever o futuro, sim, teremos que planejar o futuro, mas não com ansiedade, mas com a devida prudência, por prudência, não por ansiedade. Então essa cruz mudará, continuará ainda a cruz, continuaremos ainda levando a nossa cruz, só uma cruz, como diz Jesus, leve. Meu fardo é leve, meu coração é manso. Então vamos deixar de nos irarmos, né, de nos revoltarmos contra a vida, que revolta não paga dívida, medo não paga dívida, e vamos substituir os 4 braços da cruz. Isso já é dever de casa, isso já é prática. Então vamos cobrar agora dos senhores e das senhoras. Não aceitaremos mais o medo, a dúvida, a ira, nem a ansiedade. Essa é a cruz que não queremos, é aquela cruz dos elementos, a cruz pesada que nos esmaga. Ao invés disso, teremos que exercer a justiça, dar a cada um o que ele merece, mesmo sendo nossos inimigos. Sair
daquele dilema de dar tudo para os amigos tudo, para os inimigos nada, e pelo menos fazer o que dizem os advogados. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, a justiça, pelo menos. Então, a justiça, a primeira coisa, ser justos. Mesmo que a pessoa não seja simpática para mim, mesmo que ela não tenha sido bondosa para mim, mas eu tenho de ser justo. É uma questão minha, não dela. Eu tenho que atingir o homem perfeito. Eu tenho que voltar a ser aquilo como eu fui criado, né? O Adam Kadmon. E para chegar a isto, a cruz existe, embora ele esteja aqui mais ou menos no formato de um X, mas é uma cruz, de qualquer forma. Então, a justiça, mesmo com os inimigos, amai os vossos inimigos. Então, sede justos, como o vosso Pai Celeste é justo. Então, depois, a fortaleza, quer dizer, não posso me render diante dos obstáculos, tenho que resistir, né? Depois a prudência, não posso ficar ansioso porque o futuro pode ser, o coronavírus pode destruir a humanidade ou não, depende da nossa força. Então a fortaleza e finalmente a temperança, tudo feito com equilíbrio. A temperança nos dará o perfeito equilíbrio. Vamos pôr em prática? É o dever de casa. É esse o dever de casa. Querem que repita? Repetiremos. Vamos sair daquele triste estado e daquela figura monstruosa que Levi colocou aqui para mostrar a realidade do que nós somos de uma maneira cruel, porque você olhar isso aqui, isso é o diabo. Não, isso sou eu. Insaciabilidade. O bode come, come, come e não cessa de comer. Então agora eu só vou desejar o que eu preciso. Só vou comprar o que eu realmente preciso. Não vou comprar por comprar ou para ostentar. A estrela mostra que eu tenho consciência de que eu sou essa figura, pelo menos isso. Eu estou consciente que eu sou um homem decaído. O facho de luz, Fiat Lux, né, das energias mentais, alimentado pelos instintos que são a força maior, o touro. Agora nós vamos partir para o touro, né? Não ainda o cavalo dos Mahatmas, dos Messias, né? Dos Budas, mas pelo menos o touro. Então vamos transformar o touro, a força do touro, na inteligência, deixando a brutalidade do javali, ou os chifres do bode, ou as asas de urubu, para tentar atingir a águia, jogar fora o javali e segurar o leão, que é nobre, sentimento de leão. Ricardo, coração de leão, porque era um nobre. Então vamos, olhando ainda essa figura e conscientes dela, porque a estrela de 5 pontas significa que eu adquiri consciência do que sou. De fato, sou isso. Triste, terrível, mas é a verdade. Mas eu não quero ser isto, né? Eu quero ser isto. Então, a ansiedade será substituída pela prudência. Me preocuparei com o futuro, mas não ficarei ansioso com ele. Me preocuparei de uma maneira prudente, né? Então, é bom eu planejar o futuro, né? Como diz Jesus no Evangelho, o homem pode construir sobre a areia ou pode construir sobre a rocha. Então, se eu vou planejar a minha construção, que eu planeje construir sobre a rocha, mas não por ansiedade, por prudência, né? Deixarei o medo, porque eu substituirei o medo pela fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Então, que eu seja fiel, né, ao que exige de mim o meu Criador, que me criou para ser um homem, né, e eu estou sendo um macaco. Eu terei que substituir a ira aqui da cruz dos elementos, terei que substituir a ira pela fortaleza, que é o leão, né? Então, terei que ser forte, terei que ser corajoso, terei que lutar, mas não com ira,
porque eu sei que eu sou o rei da criação. E finalmente substituir o que é que falta agora? O medo, a ira, a dúvida, e substituir pela temperança, usando a temperança e a prudência, então, para que eu mantenha o equilíbrio e não chegue a me irar. Jamais vou me irar. Não vou deixar que a irritabilidade tome conta do meu ser. Vou ser temperante, vou usar a temperança. Vou procurar sempre me tornar, não indiferente, mas impassível diante daquilo que eu não gosto. Ao invés de ficar irritado, chateado quando me dizem a verdade, então eu pensar se é verdade, sim. Então, em vez de me irar, de me irritar, eu tenho então que tentar me consertar. Só assim chegarei ao homem perfeito. Portanto, com aquelas 4 qualidades. Não vou ler, porque aqui ele dá várias qualidades, mas é apenas uma alegoria, enquanto que eu estou dando a minha experiência a vocês, estou dando a minha experiência. Aqui ele coloca as virtudes que ele supõe, o autor do livro Anônimo, que a editora O Pensamento fez. Mas no final das contas, simplesmente substituir a cruz que pesa nos meus ombros, dos elementos, a ira, a dúvida, a ansiedade e o medo, pela justiça, pela prudência, pela fortaleza e pela temperança. Dever de casa. Espero que no próximo vídeo vocês já tenham progredido. Não nos esqueçamos. Em vez da ansiedade, a prudência. Tenho que ver o futuro e planejar. Eu posso até amanhã não ter um bom futuro. É possível e é plausível. Eu tenho que usar a minha inteligência, pensar, raciocinar para não construir sobre a areia, construir sobre a rocha. Então, não vou ter a falsa certeza de que mês que vem o coronavírus passou e está tudo em ordem, tudo normal. Não. Substituiremos a ansiedade. Não sei quando o coronavírus vai passar, mas substituirei essa ansiedade pela prudência. Avaliar com prudência, à luz da razão, da sensatez, da ponderação. A dúvida será substituída pela fé. É próprio do homem duvidar. Pedro duvidou e afogou, e caiu nas águas. Os apóstolos não conseguiram curar a menina doente, que Jesus disse: homem de pouca fé, até quando vos suportarei? E na barca, na tempestade, eles se apavoraram, acordaram Jesus e disseram: mestre, perecemos. E ele disse: como vocês têm pouca fé? E ficou na proa do barco e mandou a tempestade calar. Então, o medo, a dúvida serão substituídos pela fé e pela fortaleza. Tenho que ser forte. Quando as ondas do mal vierem e quiserem me afogar, seguro na mão de Deus e vou. Não é assim que diz? Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Fortaleza, seja forte. Pode ser que o dia de amanhã não seja melhor do que o de hoje. O dia de hoje está começando, então nem sei se será um dia bom, mas terei a prudência de enfrentar as dificuldades com fortaleza. E, sobretudo, a temperança, o equilíbrio da estrela de 6 pontas. Vejam como é importante. A cruz está dentro da estrela de 6 pontas aqui do Eliphas Levi. Lembra? O hexagrama apresentado por Eliphas Levi tem uma característica aqui muito interessante. Lá vou eu de novo procurá-lo. Então, ele está com uma cruz no centro. O da Blavatsky também. Se eu pegasse o livro que tem Helena Petrovna Blavatsky, eu também perceberia
que o hexagrama dela tem, mas o hexagrama dela tem a cruz de Osíris, a cruz ansata. Aqui não, ele colocou simplesmente o tal, a cruz. Então, o equilíbrio, a temperança, o masculino e o feminino, a razão e a emoção, embora a cruz ainda seja um peso que eu tenho que carregar, mas eu vou diminuí-la através justamente da temperança, do equilíbrio, e substituindo a ira, o medo e a dúvida por, repetindo, agora pela última vez, porque vamos encerrar. Vamos substituir a ira pela bravura, pela valentia, né? Pelo poder do leão, a fortaleza. Em vez de nos irarmos e nos irritarmos, sermos fortes e nobres. O medo pela fé. A fé vence o medo. Onde há fé, não há medo. A ira, já dissemos, pela fortaleza. A ansiedade pela prudência. Amanhã vou fazer tudo hoje para que o dia seja bom. E posso até prever aquelas coisas que provavelmente virão contra para neutralizá-las. Então, vence-se a ansiedade pela prudência, vence-se o medo pela fé, vence-se a ira pela fortaleza, né? E o equilíbrio necessário em tudo isso para que eu possa me tornar uma pessoa novamente, retornar pelo menos à minha qualidade de ser humano, que é a figura que nós mostramos a vocês e que é o primeiro passo a ser dado. Então, em vez das asas de urubu, as asas de águia. Em vez do macaco ou do bode, o homem. Em vez do javali, então, das forças sexuais desgovernadas, o leão e o touro. Então, vamos reconstituir essa figura? Vamos. Como? Substituindo a cruz dos elementos pela cruz das virtudes cardeais. Justiça, que é dar a cada qual o que merece, não importa se amigo ou inimigo. Fortaleza, prudência, que é prever o futuro sem medo. Fortaleza, agora sim, que é ter a coragem do leão para enfrentar as dificuldades, não ficar com medo, não ficar assustado, né? Então, e no final das contas, a ansiedade também desaparecerá e a ira também desaparecerá, porque eu usarei o equilíbrio, razão e emoção. Razão e emoção. Tenho que me tornar, já sou uma estrela de 5 pontas. Levante-se, abra os braços, abra as pernas, você é uma estrela de 5 pontas. Agora consciente de que você decaiu, então o que Darwin fez nada mais foi do que mostrar que nós, embora ele tenha feito esse quadro, ele e os alunos dele, do Pitecos, do macaco, até o Homo sapiens, isso não é verdade. Não há possibilidade, segundo Jacques Monod, segundo Michael Berry, segundo as pesquisas e os estudos mais científicos da Universidade Mackenzie e outros, isso não é possível, porque cada ser, pela lei da invariância reprodutiva, produz um igual a si. Esse ser não produziria nunca este, nem este jamais produziria este. A invariância reprodutiva garante que na reprodução o ser faça um seu igual. Esse produzirá um igual a este, este produzirá um igual a este. E ao invés da evolução, é o contrário. Cada vez que eu faço força para vencer a inércia, eu perco energia. Então, ao invés de ganhar, eu perco.
Portanto, o natural seria a involução e não a evolução. Então, vamos esquecer essa lenda, esse mito, que era pura fé, e vamos agora ao correto, que é o projeto inteligente, o intelligent design. E se eu conheço o projeto inteligente, e se eu sei que sou um ser projetado por Deus para ser bom, sábio e inteligente, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, eu devo então readquirir, trabalhar essas ferramentas que estão de maneira velada sobre a mesa do mago. Então, aqui elas estavam ocultas na sacola do buscador. Aqui o mestre já as colocou na mesa do mago. Representado pela espada, copas, ouros e paus. Na verdade, são 4. A espada é o fogo, copas é a água, paus é a fé, a intuição e, finalmente, o que é que faltou? Copas, paus, bastão, fogo, a inteligência, a espada, paus do lado de cá seria a intuição e a fé, copas, o sentimento e a moeda, que é ouro, seria o corpo. Vamos começar por ouros, nosso caminho, portanto, é o caminho de ouros. Vamos começar pelo corpo, enfrentando essas mazelas que nos dominam, e assim nós estaremos a caminho, né? Ainda estaremos bem distantes da virtude, da Virgem em ouro, a virtude dourada, ainda não em ouro vermelho, mas já em ouro. Muito obrigado, espero que eu tenha sido claro, tenha sido bem compreendido, e agora é para fazer. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade serão trabalhadas. Justiça, fortaleza, prudência e temperança. Vamos ver se a gente consegue isso a cada dia, a cada hora e a cada momento. Assim eu espero. Até a próxima. Bom trabalho. Esse é o dever de casa de cada um de nós. Meu também. Deem o seu like, ou seu dislike, façam seu comentário se assim o quiserem, e inscrevam-se no canal para me dar uma força. Até a próxima. Esse é o certo.